não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ora, se nós dependemos da analogia até para nós identificarmos a nossa própria continuidade temporal, quanto mais não dependeremos dela para perceber tudo o mais. Então, todo o nosso conhecimento se baseia no seguinte: semelhança, diferença e analogia. Esses são, portanto, não há uma explicação do símbolo como fenômeno cultural. O símbolo jamais poderia se tornar um fenômeno cultural se antes disso ele não fosse uma das formas da semelhança e da analogia, tal como aparece na própria estrutura da realidade, sem a qual ela não poderia existir de maneira alguma. Tá certo? Então, eu assinalei ali algumas maneiras diferentes de você interpretar o símbolo. Que uns interpretam o símbolo como uma expressão da nossa psique, outro como uma expressão da cultura, outros como expressão de uma revelação sobrenatural. Eu digo, mas todos eles, nenhum deles está dizendo o que é o símbolo. Né? Está dizendo apenas de que o símbolo é símbolo, o que ele simboliza. Tudo isso pode estar certo, pode estar errado, mas eu acho que em todos esses casos faltou um exame da própria natureza do símbolo. Então, eu digo, o símbolo, como uma variante analógica da semelhança, é um constitutivo da própria estrutura da realidade e não tem como não ser assim. Ora, isto destrói imediatamente a ideia kantiana de que a unidade das coisas, e portanto a unidade do mundo, é uma construção da nossa mente. Porque eu digo, que raio de coisa é a nossa mente? Você também a conhece instantaneamente toda de uma vez? Também não, né? Você sabe que as suas ideias, seus sentimentos, seus estados vão e vêm. E você percebe alguma continuidade e alguma descontinuidade por baixo de tudo isto. Tá certo? Portanto, a sua mente não é uma forma dada de uma vez para sempre que você possa conhecer no todo e que tenha em si uma unidade suficiente para ela unificar a multidão infinita das percepções que chegam para você. Então, não existe essa história que o mundo é caótico, é um farelo de impressões que a nossa mente unifica. Não é isso? A nossa própria mente também é um farelo de impressões. Aliás, David Hume mostra isso muitíssimo bem. Tá certo? Você tirar dos exames do Hume uma conclusão séptica como é que se diz, jump to conclusions. Tá isso? Mas os exames que o Hume faz de caso por caso, em geral, são bem eficientes. E mostra que nós não nos conhecemos a nós mesmos, não conhecemos a nossa própria mente, melhor do que nós conhecemos, sei lá, um ovo de galinha ou um muro que está na nossa frente. Tá certo? Nos dois casos, existe uma tensão entre unidade e variedade. Tá certo? Entre permanência e mudança. Entre semelhança, diferença, analogia. Em todos esses casos existe a mesma coisa. Nós não somos diferentes dos outros objetos do mundo sob esse aspecto. Né? Ora, o fato é que esta premissa kantiana de que o ser humano é o único fator unificante da imagem do mundo é o que está na base, vamos dizer, de todo o relativismo, tá certo? E de toda essa ideia atual da diversidade. Não é isso?
Quer dizer, se só o ser humano é o fator unificador, isso quer dizer que nada do que conhecemos reflete o que as coisas são em si mesmas. Portanto, são tudo produto da nossa mente. Nós podemos conversar uns com os outros e comparar o que eu percebo com o que você percebe, com o que o fulano percebe, etc, etc. Mas, em nenhum desses casos, haverá diante de nós um objeto que seja o juiz das nossas percepções. Né? Então, é como se você dissesse, bom, se você vê um elefante com asas, não há nenhum elefante para informar você, eu não tenho asa nenhuma. Não é isso? E então, isso quer dizer que o ser humano se torna a medida da realidade e o juiz de toda a realidade. Tá certo? Sem que haja sequer uma realidade que possa limitá-lo nesse sentido. Então, é claro que daí toda certeza, possibilidade de certeza desapareceu e só o que resta é nós aprendermos a conviver com as nossas diferenças. Diferenças que podem se multiplicar indefinidamente, tá certo? Sem que ninguém jamais possa dizer eu tenho razão e você não tem. Isto é a forma da cultura contemporânea. Toda ela é baseada nisso. Não é que haja uma filosofia relativista que está se impondo. Não. Se você, por exemplo, não acredita em relativismo, se você, sei lá, você é um católico dogmático, etc., que acredita que a verdade absoluta está no Evangelho, você é católico ou evangélico, protestante, acredita que a verdade absoluta está no Evangelho, fala, não adianta nada você acreditar nisso, porque no contexto geral você é só mais uma perspectiva subjetiva que se confrontará com as perspectivas subjetivas dos outros. Não adianta você dizer que a sua verdade é absoluta, porque os outros vão ouvi-la como relativa. Está entendendo? Então, isso quer dizer, o relativismo e o confronto inesgotável de perspectivas puramente subjetivas é a forma da cultura contemporânea. Ela é isto, pelo menos desde o século XIX. Na verdade vem antes, mas pelo menos desde o século XIX nós vivemos no mundo da diversidade e do relativismo, tá certo? E da diversidade e do relativismo nós caímos então para o problema seguinte: se todas as opiniões mais ou menos se equivalem, se todas são subjetivas, etc., etc., então toda a ação no mundo é impossível. A não ser que você invente um outro critério de ação que não é baseado na posse da verdade, é baseado em alguma outra coisa. Então entramos aí no Richard Rorty. Nós não podemos arbitrar as nossas diferenças, mas nós podemos persuadir as pessoas a falar como nós e, portanto, a pensar como nós. Você não vai provar nada. Mesmo para você, as suas ideias vão continuar tão relativas quanto antes, mas você conseguiu impô-las aos outros, através da persuasão, da propaganda, da repetição, etc, etc. Então entra aí, evidentemente, em toda a nossa discussão, um fator totalmente extra-filosófico e até extra-racional, que é o poder de persuasão, não só do indivíduo, mas de grupos inteiros, poder de persuasão que, por sua vez, dependerá de fatores que não têm absolutamente nada a ver com a natureza da discussão, por exemplo, o quanto de dinheiro ele possui para ele poder contratar mais pessoas falando da mesma maneira. Então, é claro que então caímos no reino da irracionalidade total e é claro que existe a persuasão amigável, friendly persuasion, como naquele filme do William Wyler, mas existe também, vamos dizer, no caso de o sujeito querer economizar o tempo, ele apela ao método stalinista, nazista ou islâmico. Diz, bom, ou você fala que do jeito que eu estou falando, ou nós se matamos. Falo, não há coisa mais persuasiva no mundo. Imediatamente o sujeito muda de fala e acaba mudando de ideia. De tanto repetir a mentira que ele ouviu do outro, ele vai acabar acreditando. Ele tem que acabar acreditando, coitado. Por quê? Porque ninguém aguenta viver permanentemente num estado de divisão. Estou falando uma coisa, estou vendo outra. Em geral, quando você vive assim durante um tempo, ou você desiste de ver, ou você desiste de falar. Não é isso?
Então, em geral, as pessoas desistem de ver. Por quê? Por causa de uma tendência letal da mente humana. Essa tendência é o seguinte: é 1000 vezes mais fácil você acreditar numa mentira do que na verdade. Mas muito mais, 1000 vezes assim, é cálculo otimista. Por quê? A mentira foi você que inventou. Não precisa de nenhum fator externo para você acreditar numa mentira. Basta você querer, pensá-la e querer. Agora, a verdade depende de um conhecimento de uma coisa que não é você, que está fora de você. Né? E, portanto, o conhecimento da verdade já sai da esfera da sua mecânica subjetiva. E precisa de interferência de um outro elemento. Portanto, é mais difícil. Tá certo? A mentira é só inventá-la e pensá-la e continuar repetindo. Então, quando Aristóteles diz é natural no ser humano o desejo de conhecer, portanto, o desejo de conhecer a verdade, ele está dizendo que o conhecimento da verdade é natural no ser humano. Eu digo, de fato, ele é natural, tanto quanto a mentira, só que a mentira é mais fácil. Tá certo? Portanto, a afirmação de Aristóteles que todos os homens, por natureza, desejam conhecer, não deve ser interpretada no sentido quantitativo, quer dizer, cada homem individualmente. Está na natureza humana o desejo de conhecer, mas ele se manifesta nos vários indivíduos de maneira diferente, e uma delas é a mentira. A mentira é uma expressão do desejo de conhecer. Só que limitado às possibilidades mais fáceis e mais corriqueiras da mente humana. Que é o pensar. Quando a pessoa fala de pensar, morrer um burro, eu digo, sim, todo mundo pensa, um gato pensa. Talvez uma formiga pense. Então, o pensar, como dizia o São Vítor, é apenas transitar de uma ideia a outra. Eu digo, quem é que não faz isso? Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Tá certo? Então, o pensar não exige, de fato, conhecimento nenhum. E, portanto, ele não exige nenhuma referência a um objeto. Todos os objetos do pensamento foi você que criou, você que os pensou. Então, na esfera da mentira, você está girando, vamos dizer, dentro da órbita do seu próprio poder já constituído. Você não precisa ir além disso. Tá certo? Então, é por isso que, em geral, a mentira é mais persuasiva do que a verdade. Para o sujeito dizer uma mentira, para acreditar na mentira, basta que alguém a diga. Presta atenção. E para você acreditar numa coisa por ser verdade, não basta ouvi-la. Você precisa se referir a um objeto do que ele está falando. Portanto, é uma operação mais complexa. A crença na mentira é imediata e fácil. Basta ouvi-lo e você repete. Então, você gosta daquilo. Aquilo lhe parece. É o famoso verossímil. Parece verdade, mas se você começa a se guiar pelo verossímil, logo você perde totalmente a referência do que é verdade, porque você entra na sua mecânica interna e simplesmente deixa esse mecanismo funcionar por si mesmo. Então, todos os homens têm, sim, o desejo de conhecer. Mas isso não quer dizer que todos os homens tenham a habilidade, certo? Ou o desejo de pagar o preço do conhecer. Então, isso aí é como você dizer, você conhece algum homem que não queira dinheiro? Mas até o monge quer dinheiro, ele quer dinheiro para o monastério. Estava lá agora mesmo na missa, o padre, que é um santo homem, estava lá pedindo dinheiro para quem? Não para ele não quer dinheiro, mas quer dinheiro para a igreja. Então, bom, todo mundo quer dinheiro. Agora, todo mundo está disposto a fazer o esforço necessário para conquistar dinheiro? Eu, por exemplo, não estou. Se eu começo a ler esse negócio, por exemplo, de investimento, ou coisa de finança e tal, me dá uma preguiça que não acaba mais, tá certo? Então, o meu desejo de ganhar dinheiro é um desejo hipotético, não é isso? Como o da maior parte das pessoas. E o desejo de conhecer a verdade também, meu filho. Você querer conquistar dinheiro, ficar milionário, bom, quem não quer? Todo mundo quer, mas é tudo hipotético. Agora, para os caras não é hipotético, é a verdade da vida deles. Com a verdade, a mesma coisa. Todo mundo quer conhecê-la, mas alguns aceitam pagar o preço, porque a verdade, por algum motivo, se tornou importante para eles. Ao passo que para outros se tornou só um dos elementos convenientes, não é isso? Então, como dizia
o Machado de Assis, a mentira é absolutamente necessária, a verdade é apenas conveniente. Né? Então, quando nós observamos a nossa experiência de conhecer, de pensar, o nosso modo de nos enganar e de depois corrigir o erro, etc., nós chegamos a uma série de conclusões e ficamos às vezes espantados em perguntar por que os filósofos do passado não perceberam isto? Como é possível não perceber? Por exemplo, não perceber a presença, quer dizer, invencível do elemento tempo em qualquer percepção. Não é isso? A única coisa que pode ser percebida instantaneamente é uma essência. Nem mesmo a forma atual de um ser você pode perceber. O que quer dizer atual? Quer dizer presente. Quer dizer, por exemplo, presente durante quanto tempo? Se fosse uma fração infinitesimal de segundo, você não o perceberia. Entraria no que nós chamamos subliminar, que é aquilo que está abaixo do umbral da consciência. Então, não há percepção nenhuma sem transcurso de tempo. Não é isso? Nem mesmo a percepção da forma atual presente de um gato. O gato está dormindo. O que quer dizer está? Quer dizer que permanece dormindo. Não é isso? Porque se ele estivesse dormindo durante uma fração de segundo, imperceptível, você teria claramente a sensação de que ele está acordado. Porque você não ouviu dormindo. Né? Então, se a percepção exige tempo, ela exige, então, a memória. E a memória é o quê? É a capacidade de você, no momento presente, refazer mentalmente uma experiência que você teve antes. Tá certo? A memória também não funciona assim, sem mais nem menos. Você precisa fazê-la funcionar e você só faz se você quiser. Portanto, é incrível, assim, quando você lê René Descartes ou Kant e tal, ver que eles fazem a abstração de um treco chamado atenção. Qual é a filosofia kantiana da atenção? Não existe. Qual é a filosofia cartesiana da atenção? Não existe. Mas eles falam de percepção e conhecimento sem levar isso em conta. Então, quer dizer, a atenção continuada supõe um jogo que se dá no mesmo momento entre a percepção e a memória. Se você não articula a percepção com memória, bom, você não percebe coisa nenhuma. Não é isso? Então, isso quer dizer que, a rigor, não há percepção instantânea. Eu uso a palavra percepção para falar que você percebe a essência, mas aí no caso não é bem uma percepção, é uma intelecção. Intelecção instantânea existe, sem sombra de dúvida. Ela pode se perder no instante seguinte. Quer dizer, quando você percebe uma essência, é na hora ou é nunca, não tem como perceber de pouquinho. E aquele instante, aquele momento, ele se fixa na sua mente, por quê? Porque a forma da essência é permanente, é imutável. Então é fácil você repeti-la. Nessa hora que eu percebi a essência gato, eu posso voltar a pensar nela a qualquer momento. Eu digo, mas e este gato que eu estou vendo? É? O gato que eu tenho na memória já não é o mesmo que está na minha frente. Por exemplo, ele estava roncando, agora não está mais. Como é que eu sei que é o mesmo gato? Então, toda a ideia moderna, essa ideia presidiu a filosofia moderna, de que o ser humano, o sujeito cognoscente, é o princípio articulador da forma do mundo, está 100% errada. Eu não posso ser princípio articulador de coisa nenhuma, porque eu sou apenas mais uma coisa que está sendo articulada com as outras naquele mesmo momento. E o modo da articulação, só existem esses dois. Vamos dizer, é o círculo de latência no que diz respeito ao objeto e a perspectiva rotatória no que diz respeito ao sujeito. Não há outra. Ou seja, todas as nossas percepções são ao mesmo tempo incompletas e em curso de completar-se. Sempre assim. Isso se refere não só à percepção sensível, mas também ao próprio pensamento e à própria cadeia lógica. Então eu vou ler aqui os paragrafinhos sobre cadeia lógica, que continua aquele texto da semana passada.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.